e vamos para a final da Copa da Liga Inglesa, que é Manchester United e Newcastle, que vai acontecer também neste domingo, à 1h30 da tarde. Manchester United que vem de uma grande vitória aí, ainda não está aqui, não, um X-Bit, mas vem de uma grande vitória para cima do Barcelona, na qual eliminou o Barcelona na UEFA Europa League. Então, vem aí com moral para enfrentar o Newcastle, que veio de uma derrota para o Liverpool, confere? Também não está Isso, aqui, né? né? Acho que foi o último jogo, né? É que teve a É. semana inteira livre. Sim, sim. O Newcastle está um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, em relação a treinos, em relação aos jogadores tiveram mais tempo para estar preparados, né? O Para que esse chama a jogo. atenção do lado do Newcastle é aquele fator do goleiro, né? Virou pauta aí, deve ter saído pelo menos 75 mil tweets exatamente iguais, né? Comentando que o goleiro que vai jogar vai ser o Kairos, né? Que é aquele goleiro que ficou muito famoso por falhar, né? Porque depois descoberto que teve uma concussão no lance com o Sérgio Ramos, naquela final de Champions League entre Liverpool e Real E Madrid. Liverpool, né? O Dubravka já jogou a FA Cup, então não pode jogar. O Pope, o Pope foi expulso num jogo da Premier League, que eu acho ridículo, né? Você ser expulso num jogo de competição, né, de uma Diferente. competição diferente e cumprir em qualquer competição que seja da Federação Inglesa, né? Então, ele não vai poder jogar, então vai ser o terceiro goleiro. Então, né, teremos aí o Kairos no gol, mas eu acho que é uma partida bem, bem equilibrada. Acho que, pelo momento, e pela camisa, obviamente, o United é favorito. Mas acho que o Newcastle tem sim boas chances de vencer esse jogo. Até porque teve um ótimo início de temporada, tem bons jogadores e bem descansado, né? Então, e vem talvez com mais sede para ser campeão. Sim. É um time que tá vivendo um Ser momento campeão de de algo essa recuperação. temporada, né? É É, verdade. então por mais que o United também, né, tem, obviamente, né, é um time que não é um elenco que vem ganhando muitos títulos recentemente, mas obviamente o Newcastle tem muito mais tempo de fila de título, né, do que o United. Sim. Tem muito mais carência de título do que o United. Então acho que isso pode pesar muito, né? Acho que essa vontade de querer ganhar é fundamental. Por isso que justamente essa odd da vitória eu acho bem interessante, ou até mesmo essa odd de 2,33 para levantar a taça, que você já ficaria, entre aspas, como uma dupla chance, já pensando em pênaltis, então você tem uma defesa maior, né? Não precisa que a sua aposta acabe em 90 minutos. Exatamente. Você tem, né, qualquer possibilidade, mesmo que vá para uma possível disputa de pênalti, você ainda tem ali o vencedor da competição ali na sua odd. Agora, João, me chama a atenção, né, algumas coisas, como, por exemplo, a odd de acima de 2,5, né, estando 1,995, onde se considera que deve ter bastante gol, né? Jogos de Copa, quando são jogos decisivos, né, costumam ter mais gols, né? Vamos dizer assim. Porque quando você. Claro, depende muito da situação do jogo, né? Sim. Mas quando saem gols rápido, tendem a sair mais gols porque o time que está perdendo tem que correr atrás. Então é sempre aquela confusão, né, de preciso ganhar, então tem que ir para cima. O outro que está ganhando, às vezes prefere não segurar aquele resultado e ir também para matar o jogo logo. Então é interessante essa odd de 2,5, apesar de que eu não acho que vai ser tão simples assim bater esse 2,5. Mas eu acho interessante essa odd de ambos marcam, porque pode ser que aconteça também. E eu acho interessante porque os dois times têm ataques até razoáveis, né? O Newcastle nem tanto, o United tem um ataque bem bom, mas a defesa do Newcastle é muito boa também, né? Então, a gente já debateu aqui até no último programa, né? Falando sobre Liverpool e Newcastle, né, que foi o jogo e depois o Liverpool venceu por 2-0, muito por conta de expulsão do goleiro, né, uma confusão danada que aconteceu naquele jogo, e o Liverpool acaba ficando mais tranquilo para ganhar a partida, mas o Newcastle, cara, tem uma defesa muito sólida, muito tranquila, então acho que dá para ter um jogo mais travado, assim, vamos dizer, em relação a números de gols.
E Mas tudo detalhe, né? depende de como é que vai sair esse Manchester United também, porque o Manchester United, de acordo com o que ele vem jogando, né, não nesse último jogo agora com o Barcelona, mas quando jogou fora de casa lá no Camp Nou, por exemplo, pressionava o Barcelona na saída de bola, jogava com as linhas altas e tentava buscar logo o gol, mesmo jogando fora de casa. E eu não acho que vai ser diferente aqui nessa final, que vai ser no estádio Wembley. Eu acho que o Manchester United vai jogar para cima, vai tentar buscar esse resultado desde o começo do jogo. E eu acho que a defesa do Newcastle é muito boa, né? A gente comentou, quando a gente deu palpite para Liverpool United, que você me induziu, né, a acertar uma aposta, né, que o Liverpool iria marcar e o Liverpool marcou. Mas a outra aposta que eu tinha pensado, que era menos que 2 gols e meio na partida, iria bater também. Porque o jogo acabou com 2 gols. Então, essa média de 2 gols e meio nem sempre bate, porque o ataque do Newcastle não é tão bom quanto a defesa. Então, às vezes faz sentido. Às vezes também faz sentido o fator, é a mesma odd lá que eu comentei, no sentido de que o Newcastle talvez, que o United faça no máximo um gol, porque, né, uma defesa forte talvez não sofra 2 gols. Então, vale dar uma olhada também lá no total individual nesse sentido. Que você acha que talvez a partida seja uma partida de não de bastante gols, de poucos gols, você já ir no total individual de cada equipe, né? Menos, indo na linha mais da leitura. Por exemplo, né, que o Newcastle, que o United faça no máximo um gol. Então você está pagando odd 1.7, que se ele acabar 1-0, 1-1, até mesmo o United perca o jogo, você está ganhando. O que não pode é essa defesa do Newcastle sofrer 2 gols, aí você perdeu sua aposta. Mas eu acho que uma aposta pagando 1.7 para que o United faça menos que 1,5 gol, também acho um valor interessante, justamente apostando no fator na força defensiva da equipe do Newcastle. E outro detalhe também que pode pesar bastante, é o detalhe do saber qual vai ser a formação que esse United vai colocar em campo, né? Tem muito isso também, porque o United jogou na última quinta-feira agora contra o Barcelona, um jogo cansativo, que teve que virar o jogo no segundo tempo. Como de costume, o United fazendo gol no segundo tempo. Então, Exatamente. Amo o segundo tempo, mas também. por eles nem jogam o primeiro tempo, só joga o segundo, né? Então, Exatamente. é uma equipe que faz muitos gols no segundo tempo, né? Que a gente até comentou brincando, mas desde o primeiro programa é uma odd que a gente tá dando as dicas e tá acontecendo. Então, também é um ponto para analisar. Não, perfeito, João. É isso aí mesmo. O Manchester United tem esse desgaste, né, de ter jogado essa segunda rodada da UEFA Europa League, eliminando o Barcelona. Ou seja, vem com moral, mas também vem com um time um pouco mais desgastado, né? E como já gosta do segundo tempo, provavelmente ali o primeiro tempo vai levando o jogo, né? Claro, se conseguir chegar e fazer um gol, ótimo, mas vai levando aí o jogo para tentar no segundo tempo ir para cima e ganhar o jogo. Talvez o fator de que o time esteja bem fisicamente possa ajudar nessa situação, né? Mas bom, João, a gente falou bastante aqui já sobre a disputa, sobre o United e sobre o Newcastle, mas vamos dar uma olhada aí também nas cotações, né? Falamos de algumas coisas aqui do tempo regulamentar, mas eu acho interessante a gente ver aqui o primeiro tempo, tendo em vista que o United ama o segundo, quero ver o primeiro para ver como é que estão as coisas em relação ao primeiro tempo. Para marcar meio gol está meio baixo, né? Daquele jeito a gente não sabe que o United gosta muito do segundo tempo. Para o United marcar um gol no primeiro tempo, 1,97. Para o Newcastle, 2,39. Interessante, mas ao mesmo tempo me parece que você acredita que os gols vão sair no segundo tempo, né? Eu olho essas duas equipes e me veem equipes de segundo tempo, né? Equipes que se defendem muito bem. Apesar que naquele duelo entre Liverpool e o Newcastle, só conseguiram no primeiro tempo, né? Mas eu acho que essas equipes têm cara de segundo tempo. Coloquei aqui no segundo tempo para a gente dar uma olhada nesse total individual. O United já baixa bastante a odd, né? Vai para 1,66 para marcar um gol no segundo tempo, enquanto o Newcastle ainda continua um pouco mais alto, mas 1,95, já baixou de 2, né? Então, assim, é interessante até, sabendo que essas equipes gostam de fazer gol no segundo tempo, né? Eu só queria dar uma olhada também, João. Pode falar se você quiser alguma coisa em específico, tá?
Não, eu acho bacana, assim, essas odds, eu acho que tem coisa bacana, por exemplo, né, Eu gostei bastante aqui dessa odd agora, hein? Vou te falar fala que eu aí. cliquei em cartões aqui, gostei bastante dessa odd de acima de 3,5 por ser final. 1,85 numa odd de 3,5 cartões numa final. Final é jogo de sair cartão, né, cara? Você sempre joga com um pouquinho mais de vontade e essa vontade às vezes passa, né? Vai além do que deveria e sai em cartões no jogo. Então eu acho que estou tendencioso a fazer minha escolha por essa ordem de cartões. Mas Eu, vou dar mais uma olhada aqui, mas pode falar. não, eu acho boa essa odd de cartão, acho que faz sentido. E eu acho que eu escolhi a minha aposta também. Minha aposta vai ser lá no primeiro tempo. Mas antes disso, eu queria só dar uma olhadinha também na odd de gols. Perfeito. Na ordem de Tem gols e de estatística de jogador, quer dizer. isso. Perfeito. Perdão, Vamos isso, ver. gols de jogadores. Uma odd que chama muita atenção, né? Harry Maguire marcar um gol pelo mundo. Olha, Brincadeira. agora eu vou fazer uma crítica aqui, hein? Esse rapaz aqui tá com a 3,1, é brincadeira. É, Tinha que ser uma odd 100 aqui. Eu foi gosto. ele. Como é que é o nome dele, rapaz? Ele parece ser esforçado, Weghorst. né? Mas. Cara, mas pelo amor de Deus, esse jogo contra o Não, Barcelona, o time com a o entrada que do o time Antony. melhorou quando ele saiu, o Antony entrou, foi Até brincadeira, porque foi o outro time. Rashford joga muito melhor quando ele atua centralizado. Exatamente. Você Não, ganha cara, o Antony e você, tipo assim, ganha o seu melhor jogador na sua melhor função. vou te Então falar que faz foi muito muito sentido. triste ver esse rapaz em campo e o Antony no banco. Então, quando o Antony entrou, cara, melhorou muito a situação do Manchester United e fez com que o jogo virasse, né? Então, vale aí esse O gol ponto. do Rashford tá pagando 2,4. Basicamente é a mesma coisa que a vitória do United, né? É, sim. Então, É baixo, mas é normal, né? é. Como a gente falou lá pro Harry Kane também no jogo Outro passado. brasileiro pagando aqui, né, 7,5 pro gol do Bruno Guimarães. Guimarães. Que teve momentos já mais artilheiro no Newcastle, hoje em dia não faz tanto. Um jogador que eu gosto muito do Newcastle, né, o paraguaio, o Miguel Almiron, pagando 5, o mesmo valor pagando para a odd do San Maximan, né, os dois pontas da equipe. Eu acho que é bacana, até porque a gente sabe que talvez as equipes cheguem muito pelas laterais, né? Então o centroavante segura a marcação e os pontas ganham espaço. Bruno Fernandes, que é o batedor de pênalti, odd 3,74. Mas eu particularmente não vou em gols hoje. Eu falo primeiro ou você? É minha vez Então nessa pode ir lá. partida, é minha vez. Cara, eu vou naquela que eu já tinha falado, né? Que eu gostei bastante, que é esse total de cartões aí, acima de 3,5 com 1,85. Não é das odds mais altas que a gente já escolheu aqui, tô sendo um pouco mais conservador, mas eu acho que sair 4 cartões nessa partida é muito tranquilo por ser uma partida de final, né? Então os dois times vão estar com os nervos aflorados ali em busca do resultado, né? Então acho que sair 4 cartões aqui por ser um jogo grande, um jogo de final, eu acho bem provável. Então eu vou nessa aqui. Tá mais de 3,5 cartões no jogo. Eu vou no primeiro tempo. Eu acho essa odd sua Ok. bem interessante. Eu vou no primeiro tempo, até porque acho que as equipes podem guardar os gols para a etapa final. Então, justamente por Ok. isso, eu Uhum. tenho duas odds que me chamam muita atenção, que é justamente a partida no primeiro tempo acabar 0-0, né? Que não, então que tenha menos que não tenha Meio. nenhum gol, né, no caso, né, menos que 0,5 gols no primeiro tempo. A Uhum. 2,74 eu acho bem interessante, mas eu vou um pouquinho mais precavido. Eu vou no empate no primeiro tempo, né? Então, pagando aí uma odd 2,07, que a partida vai terminar empatada no primeiro tempo. Eu acredito que seja um 0-0. Mas se por acaso tiver 1-1, é uma odd um pouquinho menor, mas eu me defendo disso também. Então, eu acho que uma odd que faz bastante sentido e eu vou nessa. Perfeito, João. Empate no primeiro tempo é uma boa aposta, até porque, né, final, Acho que muita coisa pode ficar para o jogo, segundo tempo, né? jogo duro, então pode ser que os gols fiquem todos para o segundo tempo. Você está fazendo uma boa aposta aí numa odd muito boa. Então, beleza.